Mas a todos quanto o receberam, ele deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Que palavra maravilhosa, que palavra gloriosa e que fala aos nossos corações e que nos fortalece. Essa palavra está escrita no Evangelho segundo escreveu São João. E antes de falar sobre ela, eu quero vos lembrar que desde o início da humanidade, quando os primeiros seres humanos ainda pecam, se rebelam contra Deus, desobedecem a Deus e o pecado entra na humanidade, todos estão afastados agora da glória de Deus, da presença do Senhor. E isso nos dá a entender que perdem a filiação, até porque o nosso Deus, Ele é Criador. E aí então todos agora são criaturas, mas precisam retomar esta filiação novamente. Precisam se achegar novamente a Deus. Enquanto todos estão afastados da presença, da glória de Deus, todos estão destituídos da glória de Deus, mas agora o próprio Deus tem o plano perfeito para a nossa vida, para nos achegar novamente a Ele e ser chamados de filhos de Deus. E é isso que o apóstolo João vem escrevendo e deixando a nós como uma palavra tão poderosa, que está escrito assim no Evangelho de São João, no capítulo 1, a partir do verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Oh glória, que palavra maravilhosa que João está nos deixando para nós compreendermos que através do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio ao mundo, se entregou por nós, viveu por nós, morreu por nós, derramou seu sangue precioso na cruz do Calvário, morreu, mas que ressuscitou também por nós para nos dar vida e vida eterna. E mais do que isso, Ele nos trouxe novamente a filiação com o Pai, nos trouxe a aproximação com o nosso Deus. E isso é maravilhoso. Então, todos aqueles que ainda não o consideram filhos, tome posse dessa palavra. A todos quanto o receberam, Ele dá o poder de sermos chamados filhos de Deus pelo poder do seu nome. Então tome posse dessa palavra e você tome posse dele, receba ele como Senhor e Salvador da sua vida, para que você venha também ser chamado de filho de Deus. Filhos e filhas de Deus, tome posse dessa palavra e seja edificado e fortalecido no nome do Senhor Jesus. Ele veio para salvar e Ele tem salvação para a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, tome posse dessa palavra e seja filho de Deus. Ore comigo nesse instante. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós temos meditado na Tua Santa Palavra, palavra essa tão poderosa que fala aos nossos corações, nos fazendo compreender que o Senhor Jesus nos dá direito de ser filhos de Deus. Ó Deus, eu oro ao Senhor por vidas que neste momento estão assistindo a este vídeo. Peço ao Senhor sobre estas vidas, aqueles que já tomaram essa decisão, que o Senhor continue os fortalecendo e a cada dia mais fazendo compreender que somos filhos de Deus pelo Senhor Jesus que nos amou e se entregou por nós.
Aqueles ainda que não fizeram essa decisão, peça ao Teu Espírito Santo que venha tocar sobre esta vida, dando a ele direção e orientação para compreender a orientação da Tua Palavra, que é preciso entender, que precisamos nos entregar e reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, para ter essa filiação e nos achegar a Deus novamente. E assim como o Senhor Jesus nos ensinou, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Por isso eu clamo por essas pessoas, pedindo ao Senhor que acheguem essas pessoas novamente a Ti, através do Senhor Jesus, e que elas venham receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Um abraço e que Deus abençoe a sua vida.